poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, lógico, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo é hoje, prova de escalação e tudo sobre a partida, além de Rogério Ceni sincerão aí, um bom trecho da entrevista feita ontem ao Bola da Vez da ESPN e Mercado da Bola e últimas do nosso tricolor, até porque o São Paulo não para. Então, vambora pro vídeo. Giovanni Chacon, com as informações do São Paulo, nos últimos tempos, né, Chacon, um duelo bem equilibrado, pelo menos nos números, né, 9 jogos aqui no Allianz Parque, 3 vitórias do São Paulo, 3 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Chacon, boa tarde. Boa tarde, é o tira-teima, né, é o tira-teima, então essa 10ª partida, quem é que passa à frente? O empate também pode passar à frente, né, na temporada passada o São Paulo teve dificuldades no Allianz Parque. Primeiro, a gente vai lembrar aquela derrota na grande decisão do Campeonato Paulista. O título ficou com o Palmeiras, uma virada espetacular. São Paulo, vamos falar a verdade, ficou postado lá atrás, até poderia ser o certo, mas com 1 minuto a gente lembra do quê? Do Jandrei já fazendo uma cera danada. E aí o Palmeiras passou o trator já na primeira etapa e no segundo tempo só finalizou o trabalho. E também na Copa do Brasil, onde o São Paulo perdeu, mas conseguiu a classificação. Ali foi diferente, até num contexto diferente, com Rafael Veiga perdendo pênalti, na sequência um pênalti muito discutível em cima do Caleri, que gerou debate, que a torcida do Palmeiras ficou nervosa, né? Mas 2023 é um outro ano, é um outro papo. O São Paulo ainda tenta se acertar para essa temporada 2023 e tem o primeiro grande confronto contra o Palmeiras. Talvez dos 4 grandes, Pedro, a tabela do São Paulo de cara seja mais difícil. Começou com uma equipe que quase subiu para a Série A de 2023 do Campeonato Brasileiro, ficou ali na 5ª colocação da Série B, o Ituano, depois pegou uma Ferroviária, que é um time geralmente casca, né? Aquele que morde os grandes no Campeonato Paulista, e agora já tem um clássico fora de casa. E o técnico Rogério Ceni, ele vem batendo na questão de que a torcida de São Paulo está impaciente por títulos, sempre está apoiando, mas está impaciente e com razão. Vamos acompanhar um pouquinho do Rogério Ceni antes de falar sobre quem pode ir a campo nessa partida contra o Palmeiras. Vamos acompanhar o Rogério Ceni. Mas no Morumbi o torcedor sempre também apoia a gente. Ele vai num final de jogo porque ele não... O torcedor, eu falei na última entrevista, né? O ano passado, eu repito, foi um ano bom. É que nós perdemos um jogo muito importante fora de casa. Um jogo único contra o Del Valle, onde o torcedor foi e não viu seu time ser campeão. E não vê seu time ser campeão, com exceção do Paulista do ano retrasado, né? Há bastante tempo. Então isso incomoda o torcedor, né? O torcedor ele quer ver sempre o time vencendo. Então lá em São Paulo nós também temos sempre muito carinho do torcedor. 45 mil pessoas, não é todo time que coloca 45 mil pessoas numa primeira rodada de campeonato estadual. Então o torcedor São Paulino ele está com fome, com vontade de ver o time campeão. E a cada insucesso, né, como é um empate em casa, né, é tratado pela gente também como um insucesso, ele reage. Mas não que a gente não tenha carinho, a gente sempre tem carinho. Onde a gente vai como São Paulo, o torcedor sempre recebe a gente de braços abertos. As duas equipes tropeçaram na primeira rodada, na segunda rodada conseguiram vitórias importantes. Agora tá tudo igual, basicamente tudo igual, um golzinho de diferença. Vamos ver o que acontece amanhã, né, Pedro? No último... Só para encerrar, pra gente falar desse equilíbrio todo desse confronto, né? Olha só, a gente vai colocar na tela para quem tá acompanhando com imagem também, esse retrospecto dos últimos 20 jogos entre essas duas equipes. 6 vitórias para cada lado e 8 empates, né? Ou seja, o empate vem prevalecendo mais do que qualquer outro tipo. O equilíbrio é tanto que até o empate está na frente, Pedro Marques. Então, não surpreenderia nada se mais um empate fosse colocado nesse confronto, que já é bem equilibrado no total, em questão dos confrontos gerais, né? São Paulo, Palmeiras tem vitórias muito próximas, né, em todo o confronto. É uma rivalidade histórica, antiga, né? O Palmeiras tem uma rivalidade muito forte com o Corinthians, mas também tem uma rivalidade muito forte com o São Paulo e vice-versa, né? Talvez pro São Paulo o maior rival seja o Palmeiras, até essa questão vizinho de muro no CT, né? Mas esse confronto tem tudo para pegar fogo amanhã e, claro... Essas são as suas entrevistas. Tem sido uma atração à parte. O Rogério, modo sincerão, tá fazendo sucesso. A não ser que a sinceridade seja polêmica, né? Mas eu tento Mas sempre... você sabe que estão fazendo sucesso. Não, mas eu tento sempre deixar bem transparente a situação, porque quando você trabalha num lugar onde você
viveu a vida naquele lugar, construiu a sua vida, você tem uma relação muito mais próxima com aquele lugar e você quer ver o bem daquele lugar. Então, para mim, eu só quero primeiro explicar as coisas, colocar de forma clara para o São Paulino quais são objetivos, quais são as possibilidades, a realidade. Eu acho que esse é o mais importante, é o meu dever. Eu não posso me omitir algumas coisas, por mais que até sejam fora da minha alçada, e não devia nem falar. Mas é que vocês também perguntam e eu acabo respondendo, do que responder somente dentro do campo das coisas que acontecem. Mas, assim, é a minha história de vida, praticamente, o São Paulo, né? Se confunde com a minha vida, tudo que eu tenho, muito do que eu tenho com relação ao meu trabalho desde 1990 no São Paulo. Então, ser sincero, às vezes cria-se polêmica. Mas é verdade, assim, até tem o comentário do jogo e depois o comentário da entrevista coletiva do Rogério Ceni. Aí vai muita gente, interpretação. Hoje tem muita, como é que é? Mídia, como é que fala? Mídia alternativa, é isso que fala? Rede social, essas coisas, sociais, né? E aí tem muita gente que distorce, cada um tem um... Isso é que nem jornalismo. Você pega determinado emissora, tem um tipo de um padrão de jornalismo, outras tem outra. Então, hoje reverbera muito mais uma entrevista do que na época que você jogava. Putz, muito mais. E você já era um figurão jogando. Você calcula em alguma coisa o que vai dizer ou não? Zero. Zero porque eu falo a verdade. E quando você fala a verdade, você está amparado pela verdade, é muito mais fácil. Você fala sempre com a consciência tranquila. Eu não falo tudo o que eu gostaria e nem tudo que eu conheço. Mas você está medindo menos hoje. Não, estou falando bem pouco, cara. Sempre superficial sobre tudo. Não, senhor. Às vezes, se você se aprofunda, aí seria mais complicado. Mas não falaria tudo que fala se fosse em outro clube. Porque fala, como você disse agora, por ter uma história no São Paulo que te possibilita isso. Ou você acha que se depende. Se você me der por exemplo, uma suposta resposta que eu dei, eu diria para você se eu falaria isso em outro clube ou não. Entendi. Eu acho que é muito... É que você falou que às vezes sai até da sua área ali, técnica por exemplo, da piscina que você sempre fala, né? Se a piscina está vazia, ela está vazia em qualquer lugar, seja num clube, seja no outro, né? Mas talvez em outro lugar você não fale que a piscina está vazia. Mas por que se ela está vazia? Não tem problema, não falar. Se ela não tivesse vazia, tivesse cheia, poderia ter. Até hoje rende isso. Aí não falar, né? Mas quando... Acho que são coisas pro bem. Fazer recuperação dos jogadores é necessário, fazer isso. Mas isso também é de longa data. Hoje está tudo em ordem, no CT, a fisioterapia melhorou muito, todo mundo tratando, uma equipe nova de fisioterapeutas, acho que está evoluindo bastante. O torcedor quer saber se o time está em ordem. O time está dentro das possibilidades, está caminhando, eu acho que é um time construído de maneira diferente para esse ano, dentro das possibilidades do clube, está sendo construído, porque ainda faltam peças, né? É claro, principalmente onde só tem um jogador por posição, você tem que ter no mínimo um segundo. Você diz os lados do campo. A lateral esquerda, que para mim é clara, a saída do Reinaldo deixa uma lacuna naquela lateral, por mais que você tente treinar jogadores para a posição. São improvisações, e aí você é criticado pelas improvisações, sendo que não tem outra alternativa para fazer no momento, então nós estamos à procura. Dos lados do campo na frente, você ter uma alternativa é sempre bom, trocas dentro do jogo para você manter o sistema de jogo. E o Caleri, que é um jogador único, um 9 único, que se você for colocar todos os jogos e você perdê-lo, e aí como é que você faz? Então são 3 peças assim que nos faltam. O David é mais reserva do Caleri do que o Luciano. O Luciano não gosta de jogar de 9, né? O Luciano não gosta. O Luciano ele gosta de sair ou de jogar como segundo atacante flutuando, ou o que todos falam que ele está fazendo uma função diferente. Não, ele está fazendo a mesma função. Ele está flutuando sem precisar sair. É um jogador que tem liberdade para se movimentar por todo o campo, como ele sempre gostou de fazer. E ele já faz essa função agora, nesse último jogo, fez essa função, jogando com a camisa 10 numa função mais próxima do 10. E nós sabemos que ele não é um 10, ele é um segundo atacante, mas é o que ele gosta de flutuar. O Luciano não gosta. Se você botar ele de 9 sozinho, 2 pontas e um 9, ele não gosta. Não é muito a dele, não. Ele não se sente confortável, eu acho. Bienerzito. Eu tenho uma curiosidade, Rogério, cumprimentando todo mundo, os fãs das ações do esporte. Eu acompanho a sua carreira desde o início do São Paulo. E olhando, eu acho que você viveu 2 momentos muito complicados. Quando você foi injustiçado na gestão do Paulo Amaral, no começo da carreira, quando todo mundo achava, inclusive, que você ia sair do clube, você ainda não tinha construído a sua história, esse tipo de coisa. Você sabe que na época, eu fui dos que te apoiou, que eram poucos na época, assim, do Buffet França, ali da entrevista e tal, lembro muito bem disso. E eu acho que outro momento muito complicado que você vive é agora, porque você tem uma expectativa muito grande que tem a ver com o tamanho do clube, que tem a ver com o seu tamanho no clube, mas não tem a ver com a realidade do clube. Eu estou exagerando? Não, você está sendo sincero. Eu acho que para mim o mais difícil... Primeiro que o mais difícil é sempre o dia de hoje, né? Tudo que passou, coisas boas e ruins, a gente tá lá no pacote, lá atrás, já foi, e você superou e está aqui. Agora, para mim também é muito frustrante, porque eu gostaria muito de ser campeão com São Paulo. E por isso foi tão frustrante para mim nesse 1º de outubro, quando nós perdemos a Sul-Americana. Para mim foi de
Foi carregar um peso tão grande, né? E os atletas também, mas para mim, em especial, seria importante, né? Nós somos campeões com o Fortaleza, fomos campeões com o Flamengo nessa nova função. Agora, com o São Paulo, pô, seria muito especial. Mas é um momento difícil e que as pessoas não entendem, às vezes, que você fala, né? De poder de investimento, poder de contratação, a variedade no elenco. Eu sempre falo que você tem que almejar coisas grandes e você tem que dar muito valor a tudo que você tem. Agora, nós estamos fazendo o nosso melhor. Todo mundo fala do ano passado como um ano perdido. Eu não acho como um ano perdido. Eu acho que você tem 2 modos de analisar. Foi campeão? Não. Mas o time chegou em 2 finais de campeonato quando ninguém esperava que o São Paulo chegasse nessas finais. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil que jogou contra o Flamengo. O Flamengo é talentosíssimo. E nós dominamos o jogo no Morumbi, finalizamos 3, 4 vezes mais que o Flamengo. Mas nós não temos a mesma sintonia fina, talvez, que o Flamengo tenha, né? Então, eu acho que o que frustrou pra gente foi não ter essa última vaga do Brasileiro. Mas quando você quer disputar, eu falei, o Brasileiro é uma coisa que você sabe, as 38 rodadas, o que vão acontecer. As Copas é imprevisível. Você pode chegar numa final bem confiante e acabar perdendo o jogo. E aí isso complica para o resto do brasileiro. Então faltou, logicamente, estar na Libertadores esse ano, fazer com que o São Paulo jogasse a competição mais importante das Américas e eu acho que esse é o grande pecado. Como expressão de títulos, sem dúvida, a Sul-Americana é mais importante do que o Campeonato Paulista. Muito. Eu acho. Imagino que a derrota na Sul-Americana, na final da Sul-Americana, tenha doído mais do que no Campeonato Paulista. Cara, eu acho que não há comparação entre os 2 campeonatos. Um te leva a jogar mais uma final de Recopa, que já é um outro torneio internacional. Te dá um título internacional, que o São Paulo é ainda o maior clube vencedor de títulos internacionais. Uma visão de respeito dos outros países. Dos outros países, eu acho que a visão de mercado, a visão para o exterior, por mais que não seja a Copa Libertadores, mas é como a Liga Europa. O campeão da Liga Europa é respeitado. Agora, doeu mais porque eu achava mais... Antes dos 2 jogos contra o Palmeiras, todo mundo dizia que o Palmeiras era favorito. É que nós fizemos um baita jogo no Morumbi naquele 3-1, quando o Palmeiras acha aquele gol no final, e ali complica um pouco. Eu acho que faltou um pouco de experiência pra gente, de saber suportar. Era um time jovem, uma zaga jovem. O Pablo, que tinha errado na Taça São Paulo semifinal em janeiro, da Copa São Paulo. Na Taça São Paulo, ele estava 4 meses depois jogando uma final de campeonato profissional. E a atuação que você achou mais decepcionante? A da final do Paulista ou da Sul-Americana? Eu acho que nós jogamos... O Palmeiras é um time melhor, né? Uma vantagem de 3-1, eu acho que é sempre pesada você perder essa vantagem. Num jogo só, tudo pode acontecer. Às vezes um bate-rebate, uma bola rebatida errada, você toma 1-0, você tem que sair mais, se expor. Nós tínhamos um plano de jogo muito bem feito contra o Del Valle. Eu tinha assistido antes desse jogo contra o Del Valle, a LDU jogou contra o Del Valle, com 3 zagueiros. E a LDU tomou 2-0 rápido do Del Valle. A gente mostrou esse jogo. E eu sabia que eu sabia que o Del Valle jogava muito com o seu goleiro. E que eles tinham um jogo combinado muito bom. Eu achava que o menino, o Lautaro, não ia jogar naquele jogo, porque ele ficou machucado. Nós ficamos na dúvida, se ele não jogar, beleza, porque eu vou jogar 1 contra 1 atrás. Eu tenho o Léo e Diego, que são rápidos, vão dar conta né, mesmo que ele entrar, se entrar vai estar meio... Mas assim, com, sei lá, 12, 13, né? Quando foi o primeiro gol, foi assim, né? Que o cara chuta uma bola que ia sair, ia ser um tiro de meta, ia sair na bandeirinha de escanteio. Aí o Diego, acho que o Igor Vinícius, né? Trava ela, o Diego vai tirar, acaba sobrando... E naquele gol, eu acho que nós não tivemos maturidade suficiente. E nós tivemos aí no começo do segundo tempo 3 boas chances, mas muito boas chances de fazer o gol de empate, o que mudaria o jogo. Mas eu acho que, assim, o Palmeiras era nós sabíamos a dificuldade, mas tínhamos a vantagem. E esse jogo, nós conhecíamos bem o adversário, dissecamos bem, estudamos bem o adversário, fizemos a opção de jogar praticamente individualizado, com única sobra do goleiro, que era para não deixar o Del Valle ter a posse de bola e deixar somente o goleiro do Del Valle com a posse de bola. Eles tinham muito bem, se não me engano, o Chaves, né, que subia muito pela esquerda. Um time que constrói muito bem. Então, nós tínhamos gatilhos para arriscar realmente vencer o jogo na hora da roubada de bola. E nós tomamos um gol, o primeiro gol, que foi bem feio, bem... E qual a sua responsabilidade nisso, Rogério? Quando 100%. Se perde, quando se ganha... Não, você divide com os jogadores. Não, mas a responsabilidade... Quando você era jogador, você a responsabilidade de levar o São Paulo até lá é minha. A responsabilidade de perder também é minha. Agora, no futebol não tem, você não tem como... não, porque você dá entrevista, aí você... Não, eu escalei... O último time foi escalado. Você olhou o banco do último jogo agora? Nós escalamos Pedrinho, escalamos Luciano, Pedrinho... Rato e Wellington e... Você perdeu o Alisson um pouco tempo antes como disposição. O Alisson não foi pro jogo, quem tinha pra gente trocar? As pessoas querem que você melhore o time. Quem nós tínhamos para melhorar o time? Nós tínhamos o Juan, que é um garoto da base, que treinou até bem contra o
São Bernardo fez um gol e foi de lado, mais de lado do que de 9 ele foi, porque ele se deu bem. Quem mais? Qual era o outro jogador ofensivo? O que nós podemos fazer ofensivamente para fazer o time chegar mais ao ataque? Nós não tínhamos. Então, assim, dentro das possibilidades, a gente tenta fazer sempre o melhor. Eu vou ser sincero pra você. Você acha mesmo que eu, depois de 32 anos, dos quais 26, 27 trabalhados nesse clube, você acha que eu não tento fazer o melhor todos os dias? Quando você vai contratar um jogador, você acha que eu não quero saber quanto ele vai ganhar para ver se vale a pena custo-benefício? Eu sempre tento estar próximo. Para quê? Eu quero que o São Paulo saia dessa situação um dia. Agora, se você me disser que o São Paulo vai sair da noite para o dia, se você achar alguém, eu entrego o cargo para esse alguém que faça num passe de mágica, virar tudo. Com o maior prazer. Se alguém puder fazer mais pelo São Paulo do que eu faço, com o maior prazer. Você entendeu o que eu te perguntei? Porque tem gente que diz assim, numa vitória ou numa derrota, o técnico tem 30%, os jogadores 70% que dividem ali e tal. Tem dias que um cara está muito inspirado, decide um jogo, é 100% dele. Né? Mas e na escolha de elenco, por exemplo? Você reclamou agora que o lado esquerdo você precisa renovar. O que você tem a ver com a saída de Reinaldo e Patrick? Até onde vai a responsabilidade do Rogério? Eu acho que a pergunta que você quer fazer, que você é bom jornalista, e você queria tocar no assunto, eu entendo, você já é um cara experiente. Patrick, vou te explicar bem o que aconteceu com o Patrick, tá? Nós estávamos num jogo no... eu gosto muito do Reinaldo também, tá? Eu também adoro o Reinaldo, mas vou te explicar os dois, começa pelo Patrick, que acho que você quer, porque ninguém perguntou na última coletiva e todo mundo ficou curioso. O Patrick tinha 1 ano de contrato com o São Paulo, tinha um salário X, ok? O Atlético Mineiro veio e ofereceu 3 anos de contrato, ganhando um X,5, ok? O jogador ficou louco de vontade de ir para o Atlético. Claro. Comigo, o Patrick, 0 de problema. Eu falei, a direção perguntou para mim, você tem algum problema em trabalhar com o Patrick? Eu falei, 0. O que acontece no vestiário, o que acontece... E além que quem levou do vestiário para conhecimento jornalístico foi alguém de dentro do vestiário. Claro. Concorda comigo? Mas desde que o futebol é futebol, isso acontece. Em todos os lugares, não tem nenhuma surpresa. Quando me perguntaram, eu tentei ser sincero no que aconteceu. Ele falou um palavrão quando foi substituído. E eu sempre também entendo quando o cara fala, não 0 problema. E eu tentei falar novamente para... o jogo estava 1-0 para nós, tentando arrumar o time, ele reclamou de novo. Mas foi uma situação de jogo que não é normal, não é natural, foi um pouco excessiva. Desculpa te interromper. Mas acontece. Falou um palavrão. Ele te mandou para aquele lugar? Não, ele falou... Porque foi isso que vazou. Não foi isso. Não. E assim, só um complemento. A hierarquia do treinador tem que ser preservada numa situação como essa? Tem que, mas quando o treinador diz que trabalha com o jogador, está resolvido. Para mim está resolvido. Eu sei como é o futebol. Não estou aqui há pouco tempo. Então, eu gostaria de contar com o Patrick. O clube até se esforçou e fez uma proposta, acho que de 1 ano a mais para o Patrick ficar. Só que os valores eram distintos, eram diferentes. Ele estava ainda bem de trabalhar com um treinador que ele já trabalhou, conhece no Internacional. Se você me perguntar, você gostaria de contar com o Patrick? Gostaria que o Patrick estivesse lá. Não foi possível. O São Paulo tinha uma dívida com o Inter da contratação do Patrick. E atenuou essa dívida, pagou, acho que até deve ter sobrado mais do que pagou. Abriu mão de um salário de um jogador que 1 ano de salário, daqui 6 meses ele poderia assinar para um contrato e não receberia nada. Então, assim, você tem que entender que o futebol não funciona de acordo. Eu não quero mais esse jogador. Vou tirar esse jogador. Não, tem jogador que o São Paulo não paga salário até não sei quando aí, e tirou. Não é assim. Daniel Alves vai pagar por muito tempo. Não se faz futebol desse jeito. Hoje eu não quero mais esse, tiro esse. Então, o Patrick foi uma decisão única e exclusiva dele, 0 problema entre eu e ele. Se ele estivesse, estaria treinando, estaria trabalhando comigo. Mas o Atlético Mineiro ofereceu um contrato 40% mais alto do que ele ganhava no São Paulo e o triplo de tempo. O jogador... O cara liga lá do Atlético, o Caetano, o Cudê, quem quer que seja, liga pro jogador, fala, Patrick, quero você aqui, te dou 3 anos de... O cara, eu tenho que ir, eu quero ir. E assim funciona, e a vida é assim. Mas enfraquecer o seu elenco vai sobrar para você, porque agora você está dizendo que você perdeu o Reinaldo e o Patrick, o lado esquerdo, é que você se referiu ao lado esquerdo. O Reinaldo pegou foi o tempo de contrato. Eu acho que o David supre a ausência do Patrick, em tese, tá? Eu sei que são características um pouco diferentes, tá? Um pouco diferentes. Um é um jogador um pouco mais por dentro, mas os dois têm muita força, arrasta. O Patrick tem... O Patrick fez a melhor temporada, mais técnico. O Patrick fez a melhor temporada da carreira dele. Se eu não me engano, 8 gols e 9 assistências. Alguma coisa de bom nós fizemos. E jogos grandes, né? Porque ele jogou 5 anos no Inter e não teve uma temporada como essa. Então, algumas coisas boas nós fizemos por ele. E ele teve, justamente por se destacar, teve uma proposta de um clube que hoje tem um poder financeiro maior que o teu, ou se tem dívidas até maiores, não sei, mas que consegue fazer as coisas acontecerem. Rogério, quando você chega num clube, na situação do São Paulo, você precisa ter muita capacidade de adaptação às circunstâncias, porque elas vão aparecendo e geralmente são circunstâncias muito complicadas, que vão desde a parte tática à maneira de gerenciar pessoas, né? Eu queria saber primeiro, ano passado, eu vi você muito refém
da característica do elenco. Porque se você time recuasse, você não tinha um contra-ataque, faltava pegada na frente da defesa por conta da característica dos jogadores, você montou o time para pressionar em cima, quando pressionava em cima e funcionava, jogava bem. Quando não conseguia pressionar, sucumbia. Aí, por que o time não consegue se defender? Porque não tinha jogadores para isso. Esse ano talvez você tenha, né? Essa é uma das questões, queria saber disso. E a outra questão, do momento que você é líder de um elenco como goleiro, sem ter a obrigação de ser líder, mas é líder, pelo seu tempo de história no São Paulo. Até hoje, o Rogério, com alguns anos já de experiência como técnico, o que mudou? Tem muita autocrítica? Tem reflexão? Da minha parte? Da sua parte. Claro que tem. A gente vai ficando mais velho, você vai... Antes eu achava que todo mundo tinha que ser como eu, pensar como eu, agir como eu. Hoje eu consigo entender que as pessoas são diferentes, que cada um entende de uma maneira diferente. Eu não queria perder, mas eu não queria perder de jeito nenhum. Continuo não querendo, mas para mim, eu vou embora se eu não consigo ganhar um jogo e vejo que eu tinha possibilidade, principalmente quando eu vejo que eu tinha possibilidade. Para mim é extremamente frustrante, desgastante, me deixa velho, me deixa sem dormir, sabe? Para mim foi difícil a chegada no São Paulo em outubro de 21, quando eu cheguei. Para mim, ali foi a parte mais surpreendente mesmo, que eu vi que a situação era muito delicada. No ano passado, era o seguinte, a gente fazia um gol, jogada construída, 600, 700 passes por jogo, 550, 600, 700, como foi agora já na estreia do Paulista. E aí a gente fazia 1-0. Aí o que acontece no futebol brasileiro? No futebol brasileiro, assim, toda equipe que faz 1-0, com raríssimas exceções, acaba se retraindo, fechando. Eu não sei por que acontece essas coisas, mas acho que é lá do psicológico. E aí nós não tínhamos o contra-ataque. Então, assim, vários jogos que nós tivéssemos, nós trocaríamos 2 caras de velocidade na frente a hora que a gente baixava as linhas. Então nós tínhamos que continuar jogando, sempre em construção. O time adversário vai arriscando cada vez mais, vai te pressionando cada vez mais, vai te encurralando cada vez mais. E uma hora você vai cometer um erro numa saída de jogo. E aí você vai sofrer o gol de empate. E aí a pressão vem psicológica. Só dava pra ganhar se fizesse esse gol muito no final do jogo. Ou então, assim, você tivesse muita superioridade. E desculpa, nós não temos toda essa superioridade sobre adversários, sobre a grande maioria dos adversários. Então, assim, esse ano, eu acho que possibilita pra gente ter um pouco mais de variação entre jogar um pouco mais baixo e sair em velocidade. Eu acho, a gente conseguir ter os velocistas que a gente espera, a gente pode ter uma variação um pouco melhor de jogo. A verdade é que nós perdemos jogadores talentosos, como é o Reinaldo, que improvisa muito bem na esquerda. O Wellington já é um jogador de Você acha que trocou bem? Você acha que trocou bem no ano que vem? Nós estamos falando de saída de Nicão, de Patrick. Ok, o Nicão não teve um ano bom. Eu tô falando na quantidade. O Nicão falou a verdade para vocês. A família não se adaptou a São Paulo. Não, eu entendo. Isso desde já. Eu não quero justificar as saídas. Já saíram, acho que 12, chegaram 6, 7, talvez cheguem 8 ou 9. Vai te dar mais opções? Porque o ano passado eu penso que tinha mais talento só nessas trocas do que nessa. Sem dúvida. Para construção de jogo, para o jogo construído. Reinaldo, jogo Patrick e Nicão. Estava falando. Agora, o Nicão, ele teve pouco tempo em campo. A gente pode usar pouco claro, ele. E outra coisa, o jogador não sai do departamento médico e no dia seguinte ele está 100% pronto para jogar. Ele vai ter que fazer uma adaptação. Aí ele entra, machuca de novo. Então, embora não sejam todas indicações suas, ao contrário, eu sei que... Talvez só o David tenha sido... Não, pelo contrário. Ó, o Mendes, Não, você abalizou, participou, lógico. Mas você... Eu quero este jogador. Não era a primeira, segunda. Porque assim, do jeito que a coisa é transmitida, parece que todos os jogadores que vieram por sugestão do Rogério Ceni. Tem um sistema, tem lá como funciona. Tem análise de desempenho, análise de mercado. Tem um departamento com 3 pessoas de análise de mercado. Eles vão analisando e você vai comprar, você vai ver o que é possível, entendeu? Se não é o que você... Aqui não é o Barcelona ou não é o Flamengo hoje que vai lá, escolhe e compra. Você vai ver dentro de características. O David chegou agora, até o primeiro dia que eu estou falando sobre isso, porque ele chegou hoje praticamente com a gente. Mas eu preciso de um jogador com as características do David. Aí todo mundo fala, agora o Rogério trouxe... Não, peraí. Vou te falar. Sabe qual é o custo do David? O mesmo de um empréstimo do Pedrinho. Você sabe qual é o custo do David? 1/5 do valor do Rato. R$1.200.000. Você sabe o que é o empréstimo do David pra gente? Ele custa 1/5 empréstimo de um ano, né? Empréstimo de um ano. Sim, mas se você diluir o valor e comprar de um jogador de 3 anos, se você dividir por 3 o valor de outros, você vai ter por ano o valor... Então, assim... O David é um jogador como todos os outros. E você acha que ele vai vir aqui, ele vai resolver tudo pra gente? É isso que as pessoas querem agora colocar essa pecha, essa coisa de que... Não, ele vai ser mais um jogador que vai ser importante dentro das suas características em determinados momentos para ajudar o grupo. É possível dizer que este elenco, independentemente de refinamento técnico e tal, mas por característica,
é um elenco mais adequado para jogar o jogo que você pretende do que o do ano passado? Eu gostava muito do ano passado. Eu queria ter o elenco do ano passado com mais 2 ou 3 peças de velocidade. Desse ano, para mim, estaria... O maior investimento do ano passado. Agora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a chance de o lateral esquerdo Dalbert, 29 anos de idade, que pertence à Inter de Milão, ser contratado pelo tricolor. São Paulo está em busca de um jogador para essa posição a pedido do Rogério Ceni. Dependesse da diretoria, ninguém seria contratado, mas o Rogério tem atacado de forma pública sobre a necessidade urgente da contratação de um jogador para esse setor. O nome do Dalbert foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Se você não o conhece, saiu cedo do Brasil, jogou em Portugal e atualmente veste a camisa da Inter de Milão. Veste não seria a melhor expressão, ele está quase um ano fora, se recuperando de uma contusão no joelho. Inclusive, se o São Paulo o contratasse, precisaria primeiro recuperá-lo para depois ter a oportunidade de colocar o Dalbert em campo, e isso joga de maneira contrária à sua aquisição. O São Paulo precisaria de um lateral para agora. Até porque em algumas semanas volta a contar com Patrick Lanza, lateral de 20 anos de idade, que tem sido titular da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. E aí, para trazer uma informação minha, antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente do São Paulo que admitiu o interesse no Dalbert, afirmou que ele foi oferecido, que foi um nome bem avaliado, mas essa questão física, que o impede de atuar pelas próximas semanas, torna o negócio praticamente impossível. São Paulo está em busca de outras alternativas no mercado. Tricolor que em dezembro havia pensado no Felipe Jonathan, mas acabou descartando. Também conversou com o Santos a respeito do Lucas Pires, que seria envolvido numa troca do Patrick, o Patrick indo para o Santos, o John e o Lucas Pires indo para o São Paulo. O Santos não quis fazer o negócio. Tricolor que também fez proposta por Juninho Capixaba, que havia ficado livre do Grêmio, mas o Juninho preferiu a proposta do Red Bull Bragantino, onde vai ganhar bem mais do que ganharia no Morumbi. O Brunelli, ele fala: âncora, peço desculpas pelas mensagens ofensivas. Mais amor, menos ódio. Em termos de time e elenco, São Paulo está entre os 6 do Brasil? Love! Uma pergunta leve. 6? Não sei. Flamengo, Palmeiras, Galo... O elenco do São Paulo é bom, Corinthians, Fluminense... Tá romeno. Tá. É pior que o do Fluminense? Tá entre os 9. É pior que o do Fluminense? Não, talvez pareça. Ó, em São Paulo, dos 4 grandes, tem o segundo. Ali, ó. Certo? Não. Dos 4 grandes tem o segundo. Corinthians tem melhor. Não, elenco não. Ele tá falando de elenco. De elenco, não. Eu acho controverso. O time do Corinthians é mais impactante pelos nomes e tal. Então, mas quando você fala elenco, esses caras estão... Mas o reserva do Caleri quem é? Não tem. Esse é um negócio que o Rogério... Não, tá bom. É o Luciano. É o Luciano. Que seja. Pode ser o Luciano. O reserva do Mendes, os reservas do meio de campo. O Corinthians saiu o Roberto, entra o Júnior Moraes. Sai o Gil, entra o Caetano. Tenso, hein? Para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o Daniel Alves. Durante a live do Nicola dessa sexta-feira e nas minhas redes sociais, muitos São Paulinos perguntando: Nicola, não dá para o São Paulo quebrar aquele acordo que tem com o Daniel Alves para o pagamento da dívida a partir do momento em que ele foi preso? O Daniel Alves era atleta do Pumas e o time mexicano, depois que o Daniel foi preso em Barcelona sob acusação de agressão sexual contra uma menina de 23 anos de idade, o Pumas decidiu rescindir esse contrato. O torcedor do São Paulo já se animou com a ideia. Afinal de contas, o São Paulo ainda tem mais 4 anos de parcelas de uma dívida durante a passagem do Daniel Alves, cada parcela de R$472 mil. Se multiplica pelos 48 meses e a dívida é de mais ou menos R$22.600.000. Mas a notícia não é boa. Consultei o departamento jurídico do São Paulo, que informou que não há nada a ser feito. Não há um vínculo empregatício entre o São Paulo e o Daniel Alves, que possa, por exemplo, resultar numa dispensa, numa rescisão contratual. O que o São Paulo tem com o Daniel é uma dívida que não pode ser alterada pelo fato dele estar preso ou não. Isso não interfere. São Paulo vai continuar precisando pagar essa dívida bastante salgada. Antes de encerrar o vídeo, só contar que surgiu nesse sábado uma informação meio desencontrada. O Gabriel Neves, volante do Tricolor, postou uma foto na praia. E vários torcedores do São Paulo acabaram imaginando que ele teria faltado ao último treino antes do clássico contra o Palmeiras. O pessoal do São Paulo esclareceu que ele treinou normalmente, mas pela terceira vez seguida nem sequer foi relacionado para o banco de reservas, mais uma vez ausente das opções que o Rogério Ceni vai ter para a partida contra o Verdão. Situação que tem muito a ver com o fato dos limites de estrangeiros. Você só pode levar 5 para cada partida. Hoje o São Paulo conta com 8 gringos. Agora, Palmeiras no Allianz. Meio de semana, Portuguesa em casa. No Morumbi. O Eduardo Afonso no Canindé. É clássico, não é? Sim, jogo muito tradicional, claro que é. Exceto Claro que Santo sim, André, é clássico. Clássico. Então, são 3 clássicos? Um jogo tradicional. Eu tô com o Pedro Ivo nessa, é um jogo tradicional. Eu acho clássico, convido vocês a irem no Canindé depois da sua opinião. É muito bacana aí, mas clássico é o Palmeiras. Olha a sequência: Corinthians em casa, Santo André fora, Bragantino
fora e Santos em casa. Aí o Prato falou que na última ele tem um respiro, né? Que ver como vai Que ser. sequência é essa, meu? Não é possível. Aí é clássico. 5 jogos, muita coisa. Palmeiras, 5 Corinthians, jogos, uma situação, muita Santos coisa. Nessa, então... e o Bragantino. Ó, Palmeiras, Corinthians, Santos, os clássicos e o Bragantino, que é... um jogo de Série A. Que é um jogo de Série A, Claro. né? Que é a... Não sei nem se é a quinta, talvez seja a quarta força do futebol paulista nesse momento. Não sei. Paulista Pode nesse discutir. momento? É. O Red Bull Bragantino joga menos bola que São Paulo hoje? Não. Mas hoje joga. Menos bola que São Paulo Você tá hoje? se apegando muito a 2021. Não. 22 eu acho que não foi, São Paulo não. superior. Não sei não. Mas é interessante, Sonato. Até, como foi a estreia do Red Bull, é o que a gente tem, estreia é o que foi o Praz muito boa. fala. É o que a gente tem. Um dos times que Independente de até agora resultado, melhor jogou no Paulista. que apresentou. Já empatou agora no meio de semana com o São Bernardo. Que o ano passado Que foi bem apresentou. abaixo. Eu vi bola ali. Sim, Eu vi essa também. bola no São Paulo em 2 jogos. Também Eu vi. não sei se é tão consolidada essa quarta força, não. Eu acho que tem debate. Acho que é quarta força. Essa opinião Ou vai você render acha que é terceira ou Isso é quarta? corte. À frente do Santos tá. É isso. Não sei, o Red Bull Bragantino jogou menos bola que o Corinthians, por exemplo, no primeiro jogo. Tudo bem que Não, ao tudo bem que não tava contrário. completo. Ao contrário. É que eu acho que esse É que debate o é aberto. Mas o recorte, como diria outro, não tá pequeno? Não. O que eu quero dizer, falando desse dizer O é, Corinthians eu não estava tô bem dizendo- desfalcado também. O que eu tô dizendo é que não é segundo, não é terceiro, não é quarto. O que eu acho é, se tira o Palmeiras, o debate está aberto. Está aberto. O debate está aberto. Eu acho que dá pra gente voltar daqui a 6 jogos, 8 jogos, um mês e meio, voltar e falar, tem papo. A gente conversa. Tem papo. Não tem papo. Claro, tem papo. Por falar em tem papo, domingo a derrota pesa mais pra quem? São Paulo. Depende quê? de como vai ser a derrota. Ó, porque é o seguinte... Eu não posso falar? Mas ele é muito chato, cara. O Willian fez a pergunta que respondeu. A pergunta é pra ele. Pelo amor de A Deus. pergunta é pra Pedro Ivo. Você Eu fica pensei borrifando, que foi de cara. maneira geral, eu respondi a sua pergunta. Não foi a resposta. Não, mas você não respondeu minha pergunta. Você não Falou responde, depende. Tudo depende. da derrota. Como vai perder? Como E vai aí? perder? O que você vai fazer amanhã? Você sabe Depende. que Vai ele- chover? Você vai ele ver quando sol? era- ele Quando perdeu você no vai? último Depende do minuto, o time trânsito, jogando depende bem, do mas carro Quando ele que eu era vou, depende se o garoto, Uber vai quando ele era chegar, garoto depende- no ABC, ele ficava na janela falando de todo mundo. Ela falou, Agora não, agora não sei parou. quem. Aí ele vem pra cá trazendo essa mania dele de borrifar. Pedro Ivo, a pergunta foi direta, Pedro Ivo. Depende. Não borrife, Não, sabe? não. Agora você Começando o imagina, ano agora desse você jeito. imagina. Isso aí, fica à Se a vontade. cada pauta, se a cada debate, a gente começa com depende. Não depende. Claro que depende. Num contexto geral, pesa mais pro São Paulo. Você acha? Sim. Olha, o São Paulo tá... Mas assim também, não quero te teve incomodar, eu posso muita achar? mudança, claro que sim. São Paulo teve muita mudança de elenco. Eita. São Paulo, eu acho que está em outro processo em relação a trabalhos, comparado ao do Palmeiras, por mais que o Palmeiras tenha tido 2 perdas muito consideráveis no setor de meio campo. Agora, é um São Paulo novo e o Palmeiras que não é tão novo assim. O Palmeiras tem um trabalho mais consolidado em relação Quem ao do tem São lastro? Paulo. Quem tem lastro? Então, o Palmeiras. Agora, o São Paulo com o Rogério Ceni é um time que geralmente contra o Palmeiras faz jogos muito duros. O São Paulo é um time muito competitivo. Eliminou o Palmeiras. Mas é o São Paulo que empata em casa, estreia de Paulista, e carrega uma vai depois do jogo de 3, 4, 5, 6 sim, isso temporadas. sim, Isso sim. pesa muito mais do que o lastro palmeirense. Pra votar no É São Paulo... muito difícil. O palmeirense que pode vir a ficar indignado com um tropeço no clássico do final de semana é uma situação pontual. Uma situação pontual. Porque quando ele chega em casa, igual o Edu, né? Toma leite, caminha, naninha, Depois da cabeça novela, fria. Não dá pra reclamar. Não tem crise por causa disso. No Allianz? É mesmo? Não é palpite? É, lógico. palpite. Não, lógico. É errar com Silvânia convicção. aqui. Mas nas fichas, Pedro, nas fichas. 6x4 São Paulo. Ah, então São Paulo é favorito. Não tome como algo tão sério. Não, mas não, peraí, não. Você tá falando. Não, peraí, você tá 1h03 de programa, Você você avisa acabou de agora, cravar você que você coloca 6 fichas no São Paulo. Ou seja, o São Paulo é favorito. Não é? Você é favorito? O que a gente falou a semana inteira aqui? Vocês estão Eu sou ruim de emocionados com conta, o meu mas palpite um é pouco mais óbvio, né? ousado. É ousado. E a ousadia, ela faz parte também do tempero do programa. Da vida. Claro. Tomara que dê certo esse palpite, né? Eu acho que o São Paulo pode ganhar. Também acho. Momento Mas você também acha que Eu também acho que o São Paulo pode ganhar. Se tem um momento que o São Paulo... ganhar, Se tem um pode. momento que o São Paulo pode carimbar o Palmeiras... É agora. É agora. Ô, Ivo, mas Pedro, pelo que tu falou, o São Paulo deve ganhar. Não. Deve saber. As fichas, você perguntou das fichas. As fichas dialogam com uma ousadia no movimento do carteado. Eu tô dobrando a aposta. Ele tá pensando. Olha Se eu ganhar, eu ganho aí em cima. Ele tá apostando mais no São Paulo, mas sabendo que o São Paulo tem menos chance. Mas aí como é que eu posso chegar grande aqui segunda-feira, em cima de Rafael Prates? É nisso que eu tô mirando. Não existe. Ele acha que o São Paulo é favorito. Ele acha que na realidade é 6x4 com o Palmeiras, mas ele vai apostar contra a banca. Não tem, amigo. Você colocou quantas fichas no É claro. Imagina eu segunda-feira aqui pra cima E dele. às vezes não dá certo apostar contra a banca. Mas aí se chega quietinho, muda a pauta. Nesse momento da temporada, 6x4. Não? Pro Palmeiras? 6x4 Palmeiras, o meu também seria. 6x4. Pode pôr 5x5. Eu acho que o São Paulo... Eu acho que, bom, pensei aqui... Pra mim é tranquilo. Eu já falo pra você
que vai acontecer. Tranquilo. O São Paulo Voto vai vencido igualar, total, vai começar novamente. muito bem. O Rogério faz uma leitura muito boa do Abel. O Chove São ou não? Paulo teve belas estreias. Estaciona Jogará o carro bem, em qual jogará local? bem. Próximo ao Allianz Parque, estacionou o carro a Jogará 2 bem. O quilômetros. primeiro tempo vai terminar 0-0. Público e renda. Mas aos Estaciona ali, faz o 26, meio-fio, próximo ao Nossa, aí a mãe de Iná. aos 26 do Nossa, segundo vai, mãe de tempo, Iná. Rafael Veiga vai fazer o gol da vitória e o Palmeiras vencerá por 1-0. E aí, pessoal, é hoje Palmeiras de São Paulo. O primeiro aí dos muitos desafios do São Paulo, a gente viu aí a agenda, né? Portuguesa aí em seguida, Corinthians, Santo André, Bragantino e Santos. Rapaz, quem fez essa tabela tava com raiva do São Paulo, hein? Mas vamos adiantar aí a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje. Rafael, Igor Vinícius, Ferrarese e Arboleda. Na esquerda, Wellington. No meio, Jackson Mendes, Juan e Nestor. No ataque, David, Caleri e Wellington Rato. Se for esse meio campo, se for esse time mesmo, não tem muito o que reclamar. Agora é contra o Palmeiras, é no Allianz, um local que a gente tem muita dificuldade de jogar, mas por que não, né? Vamos ver aí o que acontece no jogo de hoje à tarde. E lembrando que as atuações de São Paulo até o momento no Paulista são melhores do que a do Palmeiras, do que as do Corinthians, do que as do Santos, né? Mas agora, na hora da verdade, vamos ver como é que vai ser aí a atuação da equipe do São Paulo. Um jogo importantíssimo, e que eu concordo com o que foi dito também, que tem muito mais peso para o São Paulo do que para o Palmeiras, até pela carga que o São Paulo vem levando nos últimos anos, né, que não vence. E o Palmeiras já venceu tudo que podia, foi bicampeão da Libertadores, ano passado foi campeão brasileiro, então é um jogo aí que o torcedor do São Paulo vai estar vidrado na telinha. Esperemos não passar muita raiva. Eu farei durante o vídeo, continuo falando, pro momento, se conseguisse um empate seria ótimo, mais do que empate, melhor ainda. Não que o São Paulo não tenha condições de vencer, mas início de temporada, pelo histórico que tem e tudo mais. Então, assim, não é de se jogar fora. E vamos aguardar. São Paulo aí, de Rogério Ceni, que fez uma boa entrevista, o Bola da Vez com o André Pirral aí, ó, já tirou algumas das dúvidas com relação a Patrick, com relação a entrevista, falou que já tem água na piscina, falou de novos membros da área de departamento médico, falou de Nicão, falou de Wellington, falou de Patrick. Então, sabe, gente, o Rogério Ceni tentando aí, né, mostrar pro torcedor de São Paulo que luta pelo bem de São Paulo. Claro que também até falou sobre invenções, né, que é as peças para não ter que inventar muito, que é uma cobrança muito feita pela torcida, né? Ele fala que não acompanha a rede social, mas muitas respostas você vê que ele acompanha e sabe o que acontece. Então, boa entrevista, como sempre, o Rogério Ceni dá boas entrevistas. Gostei e não gostei, por exemplo, do caso sobre responsabilidade, que responde muito rapidamente que toda e qualquer jogo ele tem 100% de responsabilidade, mas uma coisa muito en passant, podia ter desenvolvido melhor, como ele sempre adora desenvolver, mas você vê que ele tem ciência do que acontece no clube, tanto que com relação à contratação de jogadores, ele mesmo falou que o scout apresenta e passa assim pelo crivo dele, entendeu? Então ele não questiona isso. O único foi com relação ao Galopo, que foi apresentado. Ele perguntou se poderia contratar outros jogadores, já que era um preço bem alto, mas a patrocinadora quis trazer o Galopo. E é o que ele falou: entre não ter e ter, eu prefiro ter. Agora, não foi uma indicação dele, foi uma oportunidade de mercado com um patrocinador que ia auxiliar o clube na compra do jogador. E aí o Rogério Ceni ficou nessa situação. Então é isso, pessoal. Expectativa grande para o jogo de hoje. Allianz lotado, né? E depois desse jogo, os próximos 2 jogos são no Morumbi contra Portuguesa e Corinthians. Mas nada como começar com o pé direito do Campeonato Paulista e quem sabe batendo o rival, né? E dando mais moral para esse time aí que tem não só um dedo, mas tem os 10 dedos do Rogério Ceni. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!
Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.